Em Atos dos Apóstolos, pode se sentar, capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, obrigado irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42, diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Havia uma igreja que recebeu a instrução de Deus, porque como o pastor Jonas pregou nesta manhã, a igreja não é somente um ajuntamento de pessoas, é um ajuntamento de santos que recebem instrução do próprio Deus para a glória de Deus e para o crescimento e para a salvação de almas. Uma igreja sem instrução não é uma igreja. Uma igreja, para ser uma igreja bíblica, ela necessita de instrução, ela necessita de revelação da palavra de Deus. E nós já temos a revelação em nossos corações. Atos capítulo de número 2, versículo de número 42, vai nos dizer a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, uma vida cristã não é fácil, né, meus irmãos? Se a gente for pensar, uma vida verdadeiramente cristã, ser um crente de verdade não é coisa fácil, não é qualquer coisa. Agora eu vou ser um crente e tá tudo ok, vai ser mil maravilhas, é fácil ser cristão, é fácil seguir a Bíblia. Se fosse assim, não tinha tanta gente desviando do caminho do Senhor. Se fosse assim, não tinha tanta gente largando a cruz. Tantas pessoas que hoje começam, daqui você vê 1 ano, 2 anos, até menos, 3 meses, 4 meses, você vai ver já não está mais. Por quê? Porque, irmãos, a vida cristã é uma vida de renúncia. Tem que ter perseverança, precisa perseverar. E às vezes a gente persevera em tantas coisas. Pessoas perseveram em tantas coisas. Tem pessoas que perseveram até ficar rica. E ficam. Por quê? Porque essa pessoa persevera, essa pessoa trabalha, essa pessoa se esforça, se mata de trabalhar e ela fica rica. Ela persevera, vou perseverar até comprar o carro dos sonhos. E ela compra. Por quê? Porque ela persevera. O caminho da cruz é assim também, tem que ter perseverança. Uma igreja bíblica, uma igreja unida precisa perseverar. E diz a Bíblia, irmãos, que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela perseverava. Mas ela não perseverava em qualquer coisa, não. Ela perseverava na doutrina, irmãos. Ela perseverava no ensinamento verdadeiro. Uma igreja que recebe o ensinamento verdadeiro, recebeu esse ensinamento diretamente do trono de Deus, perseverou, irmãos, é uma igreja vencedora. É uma igreja que acontece, Samuel, milagres, sinais e maravilhas. Não tem como essa igreja ser uma igreja fracassada. Não tem como, irmãos. Uma igreja que recebe a instrução diretamente do alto, diretamente de Deus e persevera. Irmãos, essa igreja, irmãos, ela faz um estrago no mundo espiritual. Ela faz um rebuliço no mundo espiritual. Por que acontecia tantos milagres e sinais na igreja de Atos dos Apóstolos? É porque eles tinham recebido do próprio Jesus as instruções, a doutrina, o ensinamento. Quando se fala em doutrina, fala em ensinamento verdadeiro. E os apóstolos, ao receber esse ensinamento, sabe o que eles fizeram? Eles falaram: nossa, eu recebi do próprio Deus, vamos fazer o seguinte, vamos perseverar. Vamos perseverar, porque não é em vão a nossa perseverança, irmão. Não é em vão, irmãos, a nossa luta. Não é em vão o nosso trabalho. Quando a gente persevera, tem resultado. Tem gente que está aqui, irmãos, está perseverando aqui. Tem gente que podia ter largado, talvez poderia estar em casa. Por quê? Porque está doente, está enfermo, está morrendo de dor aqui. Mas está aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem cura para você nesta noite. Deus olha a sua perseverança. Deus olha a sua perseverança. Aleluia! E essa palavra já foi liberada. Essa doutrina já foi liberada. Nós temos essa doutrina aqui em nossas mãos. Nós temos essa doutrina aqui em nossas mãos. Sabe o que nós vamos fazer, Igreja do Parque América? Perseverar na doutrina que já recebemos.
Eles perseveravam. Eles perseveravam. Sabe o que é isso? Eu sei de quem eu recebi. Eu sei que eu não recebi essa doutrina de homens. Eu sei que essa doutrina e essa palavra não é da minha cabeça. Os apóstolos sabiam que não era da cabeça deles. Porque por eles mesmos, eles não poderiam receber isso. Eles olhavam para si mesmos, pescadores, homens simples. Eles olhavam e podiam dizer, da onde que veio essa sabedoria? Nunca que a sabedoria do céu, nunca que uma sabedoria dessa pode vir de mim. Um homem indouto, um homem que eu não tenho cultura, eu não tenho estudo, não tenho nada. Como é que pode vir uma sabedoria dessa? Pedro, diz a Bíblia, que ele cheio do Espírito Santo, ele começou a pregar, e os doutores da lei disseram ali, como pode? Esse é Pedro, o pescador? O homem agora está pregando para nós, está falando para nós. Deixa eu falar, a pessoa mais simples aqui desta noite, irmãos, quando abrir a boca, Deus derrama sabedoria, Deus derrama um entendimento tão poderoso, irmãos, que as pessoas ao redor, pode ter faculdade que ter, pode ser a pessoa que for no mundo, ela olha para você e diz, aí a sabedoria desse homem, aí a sabedoria desta mulher, sabe por quê? Porque é sabedoria de Deus. Não é a sabedoria da faculdade, não é a sabedoria dos livros, não é a sabedoria do seu dinheiro, do meu dinheiro, não, irmãos, é a sabedoria que temos do céu, diretamente do céu. Quando a sabedoria vem fresquinha do trono de Deus, irmãos, as pessoas ao nosso redor olham e falam, não é possível, esse daí, essa pessoa simples, esse aí, não sabe nem falar Jesus direito, é Jesus, não sabe nem ler. Irmãos, quem falou que Deus precisa de muita coisa? Deus precisa, hein, Pedrão, de um vaso. Deus não precisa de fera, Deus precisa de vasos para ser usado na presença dEle e o nome dEle ser glorificado. Mas precisa perseverar no quê? Na doutrina verdadeira. Irmãos, nós sabemos que nós recebemos a palavra verdadeira em nosso coração, amém? Nós temos recebido essa palavra verdadeira em nosso coração. E diz a Bíblia, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Irmãos, eu estava lendo essa palavra, Samuel, e aí eu falei, olha como é detalhado a Bíblia, como a Bíblia é detalhada. Perseverando na doutrina, ou seja, no ensinamento, mas tinha algo também muito importante, que é a comunhão. Por quê, irmãos? Porque os religiosos daquela época, eles tinham também a doutrina deles. Eles tinham também o ensinamento deles, eles tinham ali a Torá, mas sabe o que os religiosos não tinham? A comunhão. Eles não tinham a comunhão. Eles olhavam ali o pobre e olhavam como escória da sociedade. Eles olhavam quem estava ali por baixo deles e olhavam e falavam, é um pobre coitado, esse daí, me respeite, eu sou sacerdote, me respeite, eu sou bom. Não havia comunhão. Irmãos, doutrina sem comunhão é religião. É religiosidade. Não adianta eu pregar bem, não adianta eu falar bem, não adianta eu ensinar bem. Se eu não tiver comunhão com você, meu irmão, não adianta nada. Sabe o que você vai olhar e falar para mim? Falar, fala tanto lá em cima, prega tanto lá em cima, mas quando está aqui embaixo, nem na minha cara olha. Você acha que alguém vai receber a minha palavra, irmão? Que a palavra não é minha, é de Deus. Mas não recebe, Samuel. Sabe por quê? Porque não tem comunhão. Mas quando tem comunhão, irmãos, Jesus. O que Deus está trazendo nesse lugar, Samuel, é muito forte. Irmãos, acho que essa noite eu vou voar aqui nesse lugar. Meu Deus. Jesus. Irmãos, o que Deus está trazendo sobre este lugar é muito forte, irmãos. E eu vou falar para você tranquilo aqui, calmo. Prometo que não vou gritar muito, porque também não precisa, mas é a certeza que está em nossos corações, não é só no meu coração, é no coração de muitos homens de Deus aqui, muitas mulheres de Deus. O que Deus está trazendo sobre este lugar, irmãos, é algo poderosíssimo para esses últimos dias, poderosíssimo para esses últimos dias, irmã Creuza. Se prepara para ver mudo falar. Se prepara para ver cego ver, Samuel. Se prepara para ver surdo ouvir, coxo andar. Não é de homens, irmãos. Não é de homens o que Deus fará nesse lugar, irmãos. E nós cremos e veremos
Nós cremos e veremos, irmãos. Porque o que Deus vai fazer aqui entre nós, irmãos, porque há perseverança na doutrina, mas temos aprendido também na comunhão, Samuel. Temos aprendido na comunhão, e essa comunhão que vai trazer essa glória entre nós. Essa comunhão que vai trazer esse peso de glória entre nós, irmãos. Essa comunhão, porque seremos uma igreja que persevera na doutrina e na comunhão e no partir do pão. O partir do pão é ver a necessidade do próximo e dizer: conta comigo. Não tenho muito, mas o que eu tenho eu posso te ajudar. Isso, irmãos, traz uma glória sobre a igreja. Isso traz uma glória sobre a igreja, irmãos, maravilhosa. E nas orações, coisa linda, irmãos, é quando a igreja se reúne para orar. Ah, irmãos, como eu gosto de oração, irmãos. Desde que eu me converti, desde que eu me entreguei ao Senhor, irmãos, eu gosto dessa parte de oração. Sempre fiz parte de culto de oração, círculo de oração com as irmãs. Às vezes ninguém dava nada, as irmãzinhas lá do coque, estava tudo lá, os jovens, ninguém queria ir, eu estava lá, irmãos. Nessa época eu era solteiro, eu estava lá, não faltava um culto, porque eu sabia o poder que tinha nas orações. Eu sabia o poder que tinha nos cultos de orações, irmãos. E os cultos de orações que nós temos tido aqui nas sextas-feiras, irmãos, Deus tem se movido de uma maneira tão poderosa, irmãos, de uma maneira tão gloriosa. É coisa simples, às vezes a gente pega aqui, o Samuel pega aqui o violão e Deus começa a trabalhar. Deus começa a se mover, e Deus começa a curar, Deus começa a fazer coisas poderosas, irmãos. Porque, irmãos, a oração tem poder, irmãos. A oração tem poder, a oração individual tem poder, mas a oração na comunhão entre os irmãos tem muito mais poder, irmãos. Tem muito mais poder. Se eu orar na minha casa é bênção, Deus me ouve, Mas se eu ligar com o pastor Nilo em algo e nós começarmos a orar, tem muito mais poder, irmãos, porque tem comunhão. Tem comunhão, tem partido do pão e tem oração. Irmãos, deixa eu falar, esta igreja tem sido uma igreja que tem orado, irmãos. E deixa eu te falar, pelas orações que nós temos feito neste lugar, irmãos, Deus vai se mover, vai continuar se movendo de uma maneira poderosíssima. Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso, irmãos? Aleluia! Se você crê, dá um glória a Jesus aí. Aleluia, aleluia, aleluia! Ao partir do pão, e diz a Bíblia, havia entre todos eles, 42, versículo 42, e cada alma, 43, em cada alma havia temor, em cada alma havia temor. Uma igreja que tem doutrina, uma igreja que tem oração, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que se preocupa, irmãos, as pessoas têm respeito. O próximo, a pessoa que está do nosso lado, irmãos, uma hora ou outra ele vai olhar e vai falar: não, peraí, isso daqui não é uma brincadeira. Esses caras não estão de brincadeira, Samuel. Esses caras não estão de brincadeira. Esses caras não estão brincando de ser crente, não. Esses caras não estão brincando de ser pastor, não. Peraí, se eu estava com um pensamento contrário, deixa eu melhorar. Se eu estava com brincadeira aqui, peraí, deixa eu ficar sério aqui, porque eu estou vendo que esse povo está orando. Eu estou vendo que esse povo está perseverando. Eu estou vendo que esse povo realmente está buscando a Deus. Ou seja, há temor da igreja, irmãos. Consequência do 42. O 43 é consequência de uma igreja que tem doutrina bíblica, uma igreja que tem comunhão com o outro, que ora e se preocupa. O que tem no meio da igreja? Temor. Temor, irmãos, é o que falta, que muitas vezes tem faltado no nosso meio. As pessoas se levantam com temor nenhum. As pessoas ficam falando sem temor nenhum. As pessoas entram num culto como esse sem temor nenhum, como se estivesse entrando em qualquer lugar. Não, irmãos, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Esse lugar não é brincadeira, irmãos. Esse lugar é lugar sério. É lugar onde o próprio Deus tem falado conosco, onde Deus tem manifestado a sua glória. E quando a Bíblia fala aqui nessa palavra temor, é respeito, irmãos. Não é medo, é respeito. Eu me lembro, irmão, quando eu me converti, há 25 anos atrás, mais ou menos, 26 anos atrás, que me chamaram para ir numa igreja. Irmãos, eu não entendia muita coisa, mas quando eu vi a reverência daquele povo naquela igreja, eu fiquei com medo.
Eu fiquei com medo, irmãos. Eu fiquei com medo. A primeira coisa que a gente entrava, a gente orava e a gente olhava aqueles irmãos. Não tinha ninguém bagunçando, não tinha ninguém brincando, as crianças ali adorando, as crianças ali orando de joelho no chão. Eu olhei aquilo como ímpio. Eu era do mundão, era vida louca. Mas eu olhei aquilo ali, eu falei, esse lugar é meio sério, isso aqui não é brincadeira não. Aí eu olhava aqueles irmãos, aquelas irmãs, cheia do poder de Deus, cheia da unção de Deus, aquele pastor com autoridade pregando a palavra. Eu falei, esse lugar aqui, sabe, temor, mesmo não sendo crente, temor, respeito, sabe, de você olhar assim e falar, nossa, esse lugar não é um lugar natural, esse lugar é um lugar sobrenatural. Depois que eu comecei a entender, que aí o temor ficou maior, o temor ficava bem maior. E cada alma havia temor, em cada alma. Sabe o que acontece? Haverá um alinhamento para todos, irmãos. Crianças, jovens, idosos, ministério de louvor, ministério da palavra, ministério infantil. Haverá um alinhamento, ou seja, vai ter temor em todas as áreas, Samuel. Vai ter temor em todas as áreas, irmão. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou profetizando da parte do Senhor. Vai ter temor em todas as áreas. Em todas as áreas, pastor Disseu, em todas as áreas, Samuel, em todas as áreas haverá temor, e isso vai trazer um alinhamento poderoso. Temor, havia temor em cada alma, em cada um que fazia, opa, peraí, todos, e muitos prodígios e sinais, irmãos. Prodígios e sinais não é coisa do passado. Prodígios e sinais não é coisa da igreja do passado. Prodígios e sinais é para o tempo de hoje também. Prodígios e sinais é para o tempo de hoje também, meus irmãos. Prodígios e sinais é para esse tempo agora. Nessa noite mesmo pode haver prodígios e sinais nesse lugar. Nessa noite mesmo Deus pode tocar a sua carne e você sair curado nesta noite. Nesta noite mesmo Deus pode enviar o seu anjo forte e livrar o teu filho das drogas. Nesta noite mesmo, Deus pode enviar a sua palavra e libertar o seu filho, libertar a sua filha, porque sinais e prodígios também é para o dia de hoje. Ei! Eu também creio. Prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos, aqueles que estavam na linha de frente, aqueles que diziam, olhem para mim. Lembra lá de Pedro, na Porta Formosa? Lembra lá os dois apóstolos? Eu não tenho nem ouro nem prata, mas olhe para mim. O que eu tenho eu te dou, receba a cura. Depois os dois falaram, agora olhe para Jesus, porque a cura vem de Jesus, o milagre vem de Jesus, mas a responsabilidade pelo milagre é de homens e mulheres de Deus, que se colocam na posição. Irmãos, às vezes a gente fica só jogando para a igreja e joga para não, milagre e maravilha é só para o Samuel operar, milagre e maravilha é só para o pastor Disseu operar. Não, irmãos, milagre e maravilha é para você também, irmãos, para você que crê, em meu nome fará sinais, em meu nome fará maravilhas. Você crê nisso mesmo, igreja? Você crê nisso mesmo? Você, o crente mais novo, de repente você fala, não, eu tenho 2 meses de cristão, eu tenho 1 ano só de cristão. Você crê nisso mesmo, que Deus pode operar milagres através da sua vida? Você crê nisso mesmo? Os sinais seguirão aos que crê. Irmãos, eu lembro que a primeira coisa que eu entrei na igreja, falaram para mim, agora você busca o poder de Deus. Não foi com 1 ano de crente, foi com 2 dias. Agora você busca o poder, agora você ajoelha e pede o poder de Deus, e pede a unção de Deus, porque é o que a gente era ensinado há 25 anos atrás a fazer. Entrou na igreja hoje, amanhã já pede o poder de Deus, já pede para Deus te revestir do poder, porque Deus vai operar sinais e maravilhas. Hoje crente com 20 anos de igreja,
nunca teve coragem de colocar a mão e orar por ninguém. Mas Deus vai mudar isso. Deus vai mudar isso. O crente mais novo neste lugar vai operar sinais, milagres e maravilhas. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Porque nós não estamos de brincadeira, irmãos. Isso não é coisa de crente maluco. Isso não é coisa de crente desajuizado, não, irmão. Isso é coisa de crente que crê no poder de Deus. Ou você crê ou não crê. Ou você crê na Bíblia ou não crê na Bíblia. Ou você, deixa isso para eles fazer. Deixa isso para Honorina fazer. Deixa isso para o Nilo fazer. Não, irmãos. É para você. Você não crê em Deus? Você não crê no poder de Deus? Sinais e milagres acontecerão. Versículo 44. Todos os que criam, todos os que estavam em casa. Agora o que tem de crente em casa, o que tem de crente desigrejado, vou ficar na minha casa que é melhor. Se você crê, você tem que estar no meio do povo de Deus. Se você crê, você tem que estar no meio da igreja. Se você crê, você tem que estar no meio da comunidade. Se você crê, você tem que estar no meio dos irmãos. Está embolado. E tinham tudo em comum. Não vou nem para essa parte, irmãos, porque a igreja de hoje está difícil ter tudo em comum. Mas eu vou ficar primeiro na parte que a unção vai trazer isso sobre nós. Porque depois a unção vai trazer isso sobre nós. De ter tudo em comum. Só tinham tudo em comum porque havia uma unção tão poderosa que eles falaram: o que nós temos dentro de nós é muito melhor do que casa, é muito melhor do que carro, é muito melhor do que bens materiais. Então eles entregavam tudo porque eles já tinham tudo dentro deles. Os crentes hoje estão tão apegados no que é material. Sabe por que estão apegados? Porque o espiritual está vazio. Não tem alegria no Espírito Santo. Quem aqui, irmãos, que já tomou uma fechada ou tomou uma batida no carro e olhou assim do lado e falou: vai embora. Vai embora. Você olhou ali a pessoa e você sabia que a pessoa não tinha condição nenhuma de pagar. Falou: vai embora, eu estou ligando para isso aqui não. Isso é mínima coisa. Isso que eu estou falando é uma mínima coisa, irmãos. Sabe por quê, irmãos, isso daqui? Porque quando o nosso coração está no Senhor, irmãos, vai embora. Carro nós compra de novo, nós arruma, deixa para lá. Eu tomei um calote, deixa o calote para lá, vou ficar atrás disso não. Vou ficar correndo atrás disso não. Eu sei que eu tenho uma mansão celestial, o que está me esperando junto com o meu Deus. Tudo em comum. Por quê? Porque havia comunhão no meio daquela igreja. Atos 4:32, era um coração e a alma da multidão dos que criam. Irmãos, havia uma autoridade dada pelo Senhor aos servos, não somente aos apóstolos, mas a todos aqueles que criam nele. A todos aqueles que creem, há uma autoridade dada pelo Senhor. Em Marcos 16:17, esses sinais seguirão aos que creem. É a palavra pura, reta, não tem muita curva. Os sinais seguirão aos que crê. Em meu nome falarão línguas, pegarão em serpentes, farão maravilhas, irmãos. Farão muitas coisas no nome do Senhor Jesus. Porque em nosso nome a gente não consegue fazer nada. Pela força do nosso braço, eu não consigo nem falar nesse microfone. Você acha que por mim mesmo, irmão, eu conseguiria falar no microfone, irmãos? Não conseguiria. Trava tudo, a língua trava toda. Uma vez eu fui inventar de ser professor de informática. Até por um tempo eu fui. Depois, irmão, eu vi que não travou. Eu ia falar, travava tudo. Ia falando: não, isso aqui não é para mim. Por quê? Porque era a minha sabedoria. Aí eu ouvi, eu falei: não, isso aqui não é para mim não. Eu tento fazer por mim, eu tento fazer, eu tento falar, eu tento estudar. Eu vou, vejo tudinho que é para me falar, tudinho que é para me ensinar para os alunos. Chega na hora, trava tudo. Trava tudo. Com a palavra de Deus, irmãos, sabe o que eu faço? Faço: Senhor, eu fiz o esboço, mas aquele esboço ali, se eu quiser, pode jogar tudo fora. Eu nem olho aquilo ali, nem olho. Por quê? Porque eu sei que a capacidade vem dele. Totalmente dele, viu?
Viu, crente? Você que está aí, que tem o dom da palavra, que está correndo. Ei, a capacidade vem do Senhor, viu? A capacidade vem do Senhor. Vai ficar correndo até quando? Hã? Irmãos, uma igreja, quando se reúne para orar, tem livramento da parte de Deus. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Uma igreja reunida, que tem a palavra, Atos 12, 5. Uma igreja reunida, que tem a palavra, que tem comunhão, que tem o partir do pão, que tem oração, irmão. Quando essa igreja se reúne, se precisar de livramento, Deus opera. Irmãos, quantos sinais Deus tem feito através das orações aqui nesse lugar? Essas orações que se fazem aqui no final, o André, às vezes o pastor Francisco, o PH, outros irmãos que vêm aqui e fazem orações aqui no final, antes de nós terminar o culto, talvez algumas pessoas não se dão conta, mas quantos milagres acontecem através dessas orações? Quantos testemunhos depois eles mesmos vêm para falar, olha, está aqui a pessoa agradecendo por tal oração, está aqui agradecendo pela oração da igreja. Por quê, irmãos? Porque essas orações não é simples orações. Eles não ficam perdendo tempo aqui de orar e orar junto com a gente, não. Eles estão crendo e nós estamos crendo que esses pedidos de orações apresentadas a Deus, Deus opera. Deus responde. Deus responde. A Bíblia nos diz mesmo, irmão, que quando a igreja se reuniu para orar, a Bíblia diz que Pedro foi preso. Pedro, por pregar a palavra, foi preso. Em Atos 12, 5 diz assim, Pedro, pois, estava guardado na... irmãos, a vida de um discípulo às vezes é difícil, irmãos. A vida de um discípulo, a vida de um ministro, a vida de uma pessoa que fala a palavra com zelo, com sinceridade, irmãos, às vezes é difícil. Às vezes essa pessoa está numa prisão, irmãos, que você nem sabe. Às vezes essa pessoa está numa situação que você nem sabe, irmãos. Talvez ele não demonstra, mas só ele e Deus sabe o que ele está passando. Só ele e Deus sabe o que está passando. E sabe o que nós temos aprendido a fazer neste lugar? Contar as nossas necessidades um para o outro. E orar um pelo outro. Para quê? Para que haja livrar. Pedro, o apóstolo Pedro, por pregar a palavra, ele se encontrava na prisão. Mas a igreja estava dormindo, irmãos. A igreja estava em casa na sexta-feira. A igreja estava dormindo. A igreja orava com insistência a Deus por ele. Quando a igreja se reúne e ora, a luz de Cristo resplandece. Aonde há trevas, há luz, Samuel. Aonde há trevas, há luz. Eu quero dizer, aonde tiver trevas, irmãos, vai brilhar a luz de Deus. Vai brilhar, irmão, vai brilhar. Vai brilhar a luz de Deus. O 12, 7. E diz assim, a igreja estava orando, a igreja estava clamando. E eis que sobreveio um anjo do Senhor. Resposta de oração da igreja. Deus mandou o seu anjo. E eis que sobreveio um anjo do Senhor. E uma luz resplandeceu na... Talvez você está olhando aí e dizendo, essa situação, não dá não, pastor. Essa situação esquece, tem jeito não. Ih, esse meu filho acabou. Só estou esperando a resposta. Só estou esperando o momento de dizer, pode enterrar. Deixa eu te falar, irmão. Se Deus enviar a sua palavra, a luz vai resplandecer. Nesta prisão, nessa situação, nessa adversidade, irmão, se eu falar aqui da minha parte, talvez nada acontece coisa nenhuma, a palavra de homem não acontece nada, mas a palavra de Deus liberada
pelo próprio Deus, e Deus operando, irmãos, pode ter certeza, pode glorificar a Deus que Deus liberou a bênção. Da parte de Deus é assim, foi assim, e eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele, tocando do lado de Pedro, o despertou. De repente você está dizendo, essa situação precisa ser despertada. Essa situação precisa ser despertada. Essa pessoa precisa despertar. Nós temos orado por pessoas que estão dormindo, irmãos. Deixa eu te falar, essa pessoa vai ser despertada. Essa pessoa vai ser despertada. Essa pessoa vai ser despertada. E caíram-lhe das mãos caíram-lhe das mãos as cadeias. As cadeias, irmãos, algo terrível, irmãos. Você imagina, irmãos, e às vezes a gente está em situação, pastor Nilo, que a gente fala, parece que a gente está amarrado, parece que as nossas mãos, os nossos pés estão amarrados. A gente é de Deus, a gente tem comunhão com Deus, mas parece que está travado, irmãos, por alguma situação. E às vezes nem é nós, às vezes é alguém da nossa família que nos deixa numa situação que a gente fala, parece que está travado, está amarrado o negócio. Deixa eu te falar, irmãos, Deus ainda continua quebrando cadeias, Deus ainda continua quebrando grilhões, Deus ainda continua, irmãos, quebrando cadeias e algemas, irmãos. Olha para você. Eu vou olhar para mim. No passado, irmãos, a gente estava ou não estava amarrado com cadeias? Totalmente. Completamente. Quantos de nós, irmãos, estava preso com cadeias espirituais terríveis? Que pessoas olhavam e falavam, não tem como essa pessoa se libertar. Não tem como essa pessoa sair dessa situação, não. Serginho, desse jeito. Irmãos, eu era metade do que eu sou hoje, irmãos. Eu tinha metade daqui, eu era metade de tão magro que eu era, irmãos. De tão magro que eu era, irmãos. Por causa da cocaína e do crack, irmãos. E os meus vizinhos que olhavam para mim diziam, isso daí, um nóia desse, sair dessa situação nunca. Meus próprios irmãos diziam assim, isso aí vai dar em nada. Isso aí vai dar em nada, pastor. Isso aí está amarrado, isso aí está... cadeia espiritual. Quando Jesus veio, ele quebrou foi tudo, irmão. Ele quebrou do dia para a noite. Ele quebrou do dia para a noite, irmão. Quando Jesus quebrou, sabe o que aconteceu? Nunca mais eu coloquei um cigarro de maconha na boca. Nunca mais eu cheirei uma carreira de cocaína. Nunca mais eu coloquei um cachimbo de crack na boca. Porque Jesus, ele quebra cadeias. Ele quebra grilhões. E ele quebrará grilhões nesta noite. E ele quebrará algemas nesta noite. Ele quebrará, pastores, a autoridade sobre as nossas palavras. A autoridade sobre as nossas palavras. A autoridade sobre as nossas palavras. Nós iremos profetizar. Cadeias cairão nesta noite. Da parte do Senhor Jesus. Irmãos. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Levante as suas mãos aos céus. Feche os seus olhos nesse momento. Sinta sobre o teu corpo, você que está doente. Sinta sobre o teu corpo a liberação da cura de Deus. Sobre o teu corpo agora. Pense agora no teu filho, agora, na tua filha. Pense no milagre que você precisa da parte de Deus. Senhor, esta é uma igreja que se reúne para orar. Esta é uma igreja, Pai, que se reúne para falar da doutrina verdadeira, da palavra verdadeira. Por isso nós clamamos ao Teu nome neste momento, Jesus. Libera nesta noite, neste momento, curas, sinais, milagres e maravilhas da parte do Senhor neste lugar. Senhor, eu vejo cadeias sendo quebrada, eu vejo grilhões sendo quebrado. Pai, vai de alcance a este filho
filho que neste momento está com um copo de cachaça na boca. Senhor, em nome de Jesus, liberta ele agora. Liberta ela agora, Senhor. Pelo poder que há no teu nome, Jesus. Pelo poder que há no teu nome, Jesus. Eu vejo filhos pródigos voltando para a casa do Pai aqui neste momento. Eu vejo em nome do Senhor Jesus, filhos voltando para a casa do Pai, porque a palavra de Deus está sendo liberada. A palavra de Deus está alcançando aonde os homens não alcançam, aonde a religião não alcança, ela alcança agora. Jesus. Cheio. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Pela tua unção agora. Pela tua unção agora. Pela tua unção agora. Pela tua unção agora. Unção de Deus sendo liberada. Unção de Deus sendo liberada. Unção de Deus sendo liberada. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Versículo 8 diz: e disse-lhe o anjo. 12:8. Disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. Calça as tuas sandálias. Ei, te deixaram sem pé. Te deixaram... parece que falta o chão para nós às vezes. Mas Deus, Ele traz novamente. Ele traz a restituição, Ele traz a vida, Ele traz o sossego, Ele traz a paz de novo. Ele traz a calmaria de novo, a escape para nós, irmãos. A escape da parte de Deus para nós, irmãos. Calça as tuas sandálias. Ei, pega aquilo que é teu, não entrega não. Pega aquilo que é teu, não entrega não. Não entrega não, porque Deus te deu, Deus derramou sobre você. E mesmo que as cadeias e as prisões, por algum momento, fizeram você largar, deixa eu te falar, Deus restitui ministérios. Deus restitui alianças, Deus restitui filhos a pais e pais aos filhos, Deus restitui casamentos, Deus restitui. Jesus. E ele o fez, disse-lhe mais: cobre com a tua capa e segue-me. Deus devolve a autoridade, irmãos. Tem pessoas voltando neste lugar cheio da autoridade de Deus. Cheios da autoridade de Deus. Pessoas ainda virão sobre este lugar e voltarão sobre este lugar cheios da autoridade de Deus. Restituída por Deus. Pessoas, Jesus. Versículo 9, saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que viu alguma visão. Tem coisas que vai ser tão grande, irmãos, que a gente vai pensar que não é real, mas é real. O poder de Deus é real. A gente vai olhar e vai falar: não é possível. É possível, você não está orando, a gente não está orando. Vai acontecer milagres aqui, pastor Nilo, que a gente vai olhar e falar: mas como pode? Lógico que pode, a gente não tem orado por isso. A gente não tem orado por isso, Samuel. Pessoas, a perna crescendo na hora ali, ó. Dom de maravilhas, crescendo na hora ali. Você sabe o que é isso, irmãos? A perna, se orar e perna crescer na hora, ainda acontece isso, viu, irmãos? Ainda acontece. Eu tenho testemunho disso. Meu sogro orou para um menino, o menino cresceu a perna na hora. Não é outra pessoa que eu estou falando meu sogro, um homem que não sabe nem ler nem escrever, não sabe nem o que é pegar numa caneta. Uma sabedoria, uma autoridade de Deus. Orou pela criança, a criança cresceu a perna na hora. Na hora, sabe o que é isso, irmãos? A unção de Deus, o poder de Deus, irmãos.
A glória de Deus, irmãos, Deus ainda é Deus de sinais e maravilhas. Estávamos uma vez em Curitiba, em viagem, e alguns irmãos pentecostal dizem que crente não viaja, crente onde está ele é vaso. E fomos orar por uma criança, uma jovem criança, por libertação, irmãos, oramos por libertação. O colchão pegou fogo na hora. Você sabe o que é isso? Um colchão encostado na parede. A gente orou por uma criança, por libertação. Na hora o colchão pegou fogo. E não pegou, ele está encostado na parede, ele não pegou fogo de trás para frente, não, ele pegou de dentro da parede, ele pegou fogo na hora. Você sabe o que é isso? Dons de maravilha, irmãos. Sabe o que você olhar com seus próprios olhos e ver algo assim? E você olhar e falar, Senhor, isso aqui é só o começo do que vai acontecer. Isso é só o começo de um ministério que o Senhor tem para liberar sobre nós, irmãos, sobre nós. É sobre nós, não é só sobre nós aqui não, é sobre vocês aí também. Sobre vocês, pega aí, irmão, pega aí. Levanta a tua mão e pega aí também. Levanta a tua mão e diga, eu também recebo, Senhor. Eu também quero isso, eu também quero isso. Ei, irmãos, pessoas com sede de Deus, verão a glória de Deus, verão a glória de Deus, verão a glória de Deus. Pessoas com tanta sede, pastor Sérgio, tanta sede de Deus, que quando começam a orar, irmãos, Deus vai se manifestar, Deus vai se manifestar. Deixa eu falar uma coisa, Deus já está se manifestando entre nós, irmãos. Já faz algum tempo que Deus está se manifestando de uma maneira poderosa, um novo tempo de Deus sobre nós. E sabe o que nós vamos ser chamados muitas vezes? Perturbadores. O povo que perturba. O povo que perturba, vem na minha casa para orar, vem na minha casa para dizer que eu preciso me converter. O povo que perturba, eu estou bem assim com o meu pecado, esse povo fica falando de pecado. Eu estou bem assim desse jeito, esse povo fica falando em santidade, esse povo fica falando disso. Perturbadores, irmãos. O apóstolo Paulo foi chamado de perturbador. Esse homem vem para aqui para perturbar, os santos homens de Deus, né? Os anciões. Olha lá, irmãos, veja comigo, em Atos capítulo 24, para a gente ler, 24, 5. O apóstolo Paulo, um homem tão cheio de Deus, um homem tão cheio da palavra de Deus, tão cheio da presença de Deus. Apóstolo Paulo olhou para ele e falou, olha, quem eu era um perseguidor, eu era alguém que perseguia a igreja, e agora Deus me alcançou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entregar toda a minha vida agora para louvor da glória dele, para louvor do nome dele. Eu não vou dar sossego agora para o inferno, eu não vou ser um crente comum. E aonde Paulo ia havia alvoroço, aonde Paulo colocava os pés tinha alvoroço, tinha milagre da parte de Deus, tinha transformação, e as pessoas que não queriam isso ficavam possessas. Irmão, você acha que um crente, você acha que alguém que não quer a palavra verdadeira, que não quer seguir o ensinamento verdadeiro, fica alegre e contente quando você diz que do jeito que ele está não está certo? Irmãos, ele quer te esganar. Fala para alguém que está no pecado, essa pessoa começa a conversar com você, eu estou assim, e vai falar para ela que ela está errada, para você ver. Se ela não fica com raiva de você, não fica brava, não quer te pegar, não quer te esganar. Deus te chamou e me chamou para isso, para ser perturbador mesmo, para ser odiado mesmo. Tem pessoa que tem raiva de nós, irmãos. Tem raiva, pastor Serginho, tem raiva. Esse homem acha que é quem? Esse homem acha que é santo, ele está falando assim. Sim, irmãos, somos santificados no Senhor. É no Senhor que somos santificados. Temos achado este homem, temos achado que este homem é uma peste. Olha o que chamaram o apóstolo Paulo de peste. Ô peste ruim,
Ô peste que nos atrapalha, ô peste que atrapalha a nossa religião. Mas quem esse homem acha que é para falar assim? Quem esse pastor acha que é para nos ensinar? Ele acha que ele sabe muito, ele acha que ele sabe demais. Isso é uma peste, deixa a gente do jeito que a gente está, deixa a gente levar o evangelho do jeito que a gente quer. Não, irmãos, mas a gente foi chamado para falar a verdade. Doa quem doer, foi chamado para falar a verdade. Temos achado que este homem é uma peste, e o promotor de confusões, de tumultos entre os judeus, por todo o mundo, e chefe da seita dos nazarenos. Seita, era chamado de seita, não chamava nem de religião, isso é uma seita, isso é um movimento esquisito, um movimento estranho desses apóstolos. Igreja verdadeira é nós, sacerdotes, chefes da lei. O pessoal vem trazer uma nova cultura e eles acham que eles estão com tudo. Isso é uma seita. Isso é uma seita. Irmãos, a palavra de Deus, irmãos, para o mundo é loucura, mas para nós que cremos é poder de Deus, irmãos. É poder de Deus, é poder de Deus. Para o mundo, santidade é loucura. Santidade o quê? Isso é loucura o quê? Jovem, namorar com santidade? Não ter nada antes do casamento? Isso é loucura. Isso é um jovem doido. É poder de Deus, irmão. Isso é poder de Deus, irmãos. Eu louvo a Deus, irmãos, porque eu posso testemunhar isso, irmãos. Minha esposa está ali, é uma bênção de Deus na minha vida, irmãos. Quando eu olhei para essa mulher, eu falei, essa é a mulher que eu quero, Jesus. Se o Senhor me der, eita, bem que o Senhor podia me dar essa mulher. Bem que o Senhor podia me dar uma guria dessa. Ele olhou do céu e falou, eu vou te dar, filho. Eu vou te dar, mais honra aquilo que eu te der. Eu falei, amém, Senhor. Irmãos, nós seguimos firme até o fim, um namoro de santidade, eu e a Camila. Para a glória do nome do Senhor, a Camila foi virgem até o final, irmãos. Até o dia do nosso casamento, irmãos. Eu honro a Deus, porque Deus me deu uma mulher pura, de Deus, que segue o caminho de Deus, e eu consegui manter firme até o fim, irmãos. Pessoas olhavam para mim e falavam, o que? O Serginho, duvido. Eu duvido, esse maloqueiro, duvido. Pessoas da nossa família, irmãos, da minha família olhavam para mim e falavam assim, o que? O Serginho, nunca. Duvido se ele honra ela. Eu honrei até o final, meu irmão. Pessoas olhavam para nós e falavam aqui, o Serginho, ele vai tirar essa menina da igreja. A própria pastora da igreja dela, irmão, olhou e falou, o quê? Esse lobo vem pegar a minha ovelha. Depois veio pedir perdão para mim, irmão, porque viu, irmãos, que havia sinceridade na minha vida, irmãos. E hoje, para a honra e glória do Senhor, toda a família dela serve a Jesus. Depois que o Senhor começou a trabalhar na nossa vida, toda a família dela serviu a Jesus. E hoje nós nos reunimos todo sábado na casa do pai dela para adorar e glorificar a Deus. Só entre a família dela, irmãos. E é quase 40 pessoas, porque cearense brota, irmãos. Pensa num povo para brotar, é cearense, irmãos. E glória a Deus pelo cearense, irmãos, porque eu sou também descendência de cearense. Então, quando se reúne, é gente mesmo, irmão. E toda a família se reuniu para adorar a Deus. Por quê, irmãos? Porque a sinceridade no nosso coração, Deus trabalha, irmãos. Por quê? Porque eu olhei e falei, pô, peraí. Deus me entregou uma joia. Eu preciso cuidar daquilo que Deus me entregou. Eu não posso desonrar aquilo que Deus me entregou. Se eu quero um casamento abençoado, eu preciso segurar a bronca. Eu preciso segurar a onda. Não é assim? Eu preciso. Ou seja, aquilo que Deus nos entrega, irmão, a gente valoriza. A gente valoriza e Deus começa a trabalhar no nosso meio. Mas quem olhava, falava nunca. Esse aí, nunca. E quando a gente ia para as casas, para os lares, todo mundo falava, porque a família dela não era convertida. E quando eu chegava, irmão, eu queria falar de Bíblia. Eu tinha ali, eu não bebia. Todo mundo bebia, eu não bebia. E todo mundo olhava para mim e falava assim, Serginho, mocaretão, o cara não bebe. Todo mundo ficava com raiva de mim, irmãos. Todo mundo falava mal de mim. O quê? Todo mundo falava mal de mim. Por quê? Porque todo mundo achava que eu era o bom. Eu não, irmãos, eu só não quero beber, eu só não quero farrear, só não quero estar no meio de vocês.
Então vocês me respeitam. Mas, irmãos, o diabo é terrível, o diabo se levanta. Quando a gente quer viver uma vida de santidade, o diabo se levanta. E eu dava risada, irmãos. Hoje estão todos pedindo oração, até quem não é crente. Lá na célula, lá, ora lá por nós. Quando o Serginho vai palestrar, eles falam palestrar, né? Quando o Serginho vai palestrar, no dia da palestra do Serginho, fala para ele me chamar que eu vou lá na palestra dele agora. Por quê, irmãos? Porque viu a sinceridade, irmãos. Nós fomos chamados, irmãos, para promover a glória de Deus, irmãos. Para promover a glória de Deus, você pode dar um glória a Deus aí. E para terminar, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 47. A igreja unida, ela traz o crescimento e salvação de almas. Uma igreja que se reúne, que tem a palavra de Deus em nossa boca, em nosso coração, como diz o pastor Disseu, tem bala na agulha. Uma igreja que tem comunhão uns com os outros, uma igreja que se reúne para adorar, que consegue, né, irmão Cres, olhar no olho, conversar, ter um momento de comunhão, ter um momento de alegria entre nós, sabe, irmãos, que não é só quando eu estou aqui em cima que eu falo, que eu estou falando, não, quando eu estou aí embaixo sou a mesma pessoa com todos, sabe, tem essa simplicidade, essa comunhão, uma igreja que se preocupa, uma igreja que ora junto, uma igreja, irmãos, que opera sinais da parte do Senhor, que ora. O que essa igreja faz? Essa igreja cresce, tem crescimento, é inevitável o crescimento dessa igreja, e o crescimento da igreja trazendo almas, salvando vidas. Atos dos Apóstolos 2:7, para terminar, a igreja estava o quê? Louvando a Deus, reunida louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. Coloca o 46, volta um pouquinho. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa. Olha que esse versículo é bonito, hein? Esse versículo é maravilhoso, ou seja, perseverando na casa de Deus, perseverando no templo, mas também partindo o pão em... E pensa numa coisa que crente gosta de comer, irmãos. Crente gosta de partir o pão, mas quando fala partir o pão aí, irmãos, é necessidade, é vendo a necessidade um do outro, mas também é partindo o pão também, irmão. Aleluia. E partindo o pão em casa, comiam com coisa boa demais, é quando o crente se reúne para comer, alegria boa, ou alegria gostosa, hein, pastor Disseu? Alegria gostosa, irmãos. E singeleza de coração, simplicidade. Irmãos, nunca falta simplicidade entre nós. Nunca falta simplicidade entre nossas vidas. A simplicidade que traz isso, meu irmão. Simplicidade, ele traz a glória de Deus, ele traz a presença de Deus. Sabe, irmãos? Arrogância é terrível, é coisa terrível, é arrogância. 47, meu amiguinho. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, caindo na graça de todo o povo. É isso, irmãos, sabe? É isso. Opa, você tem um vizinho do lado, o vizinho vai bater na sua porta e falar: sei que o senhor é pastor, ora por mim, sei que o senhor é um homem de Deus, eu vejo o senhor com sua esposa, o senhor trata tão bem a sua esposa, trata tão bem os seus filhos, eu vejo uma paz entre vocês, uma harmonia entre vocês, ora por mim. E eu vou lá na tua igreja também, viu? Eu vou lá na tua igreja também. Olha que coisa linda, cair na graça do povo. Simpatia. Agora, coisa ruim é quando o povo olha e fala: mas rapaz, é o crente que está... É o crente lá, estou longe, vou passar do outro lado, porque esse crente já vai me pedir, eu sei que ele não paga. Olha o crente bagunceiro, olha o crente fofoqueiro. É terrível. Fomos chamados para isso não, irmão, de jeito nenhum. Fomos chamados para cair na graça do povo, na simpatia do povo. O povo olhar e falar: eita, olha lá o Pedrão, esse homem é homem de Deus. Eu vou na casa dele pedir oração. Ô glória! E cada dia acrescentava-lhe o 100. Quem vai trazer? O 100. O Senhor é a promessa de Deus, Deus vai trazer, irmãos.
Deus vai trazer, vai ficar pequeno esse lugar, Deus vai trazer, Deus vai acrescentar, eita Jesus, Deus vai acrescentar, quando Ele vê a alegria de Deus, quando esse povo aí fora vê a alegria de Deus em nosso coração, a alegria de Deus entre nós, a comunhão, os milagres acontecendo, Ele vai acrescentar, e cada dia acrescentava ali o Senhor, os que iam sendo salvo. E para terminar, deixa eu liberar a salvação para o teu filho, a salvação para a tua filha, a salvação para os teus ainda, a salvação para esse que está perdido, ainda a salvação para esse que se desprendeu do caminho do Senhor, a salvação, eu vou falar e vou profetizar de olhos abertos para você com toda certeza, a salvação de Deus, Deus vai se mover. Escuta o que eu estou dizendo, por esses dias Deus vai se mover, vai ter testemunho neste lugar, você vai subir aqui, você vai estar aqui para testemunhar o que Deus vai operar, a partir desses dias, irmão, neste mês que entra, Deus diz, eu vou operar, não é o Serginho, não é os pastores, sou eu que irei operar, irmãos, aquilo que nós libera de Deus, irmãos, há um temor em nosso coração, abrir a minha boca para dizer aquilo que vem de Deus, irmãos, eu sei o peso e responsabilidade, eu só tenho cara de menino, mas não sou menino, irmão, eu sei, irmãos, a responsabilidade que tem, e eu sei quando é Deus falando, eu sei quando é Deus dizendo, irmãos, Deus está trabalhando, Deus irá trabalhar nesses dias de uma maneira poderosíssima, irmão, eu vejo uma palavra liberada sobre, meu Deus, eu vejo uma palavra de Deus, pastor Disseu, liberada com um poder e uma glória muito grande, Samuel, se prepara para os testemunhos aqui neste lugar, irmãos, porque pessoas nesta noite dizem, vai ser o último dia, e pessoas falaram, não, é o último dia, eu vou abrir mão, diz o Senhor, não abra mão, porque eu tenho o poder de mudar essa situação. Escuta o que eu estou dizendo, por esses dias, o que Deus vai operar, e você vai vir aqui para testemunhar o que o Senhor irá fazer, irmãos, porque o nosso Deus é o Deus ainda que opera, o nosso Deus é o Deus que opera, sinais e prodígios para a glória do seu santo nome. Quem crê, diga amém, e dá um glória a Jesus, irmãos. Graça e paz, meus queridos, aleluia. Enquanto você aplaude, glorifique ao Senhor Jesus, glorifique ao Senhor Jesus, glorifique ao Senhor Jesus.